Juízes, capítulo 1, dos versos 8 ao capítulo 2, verso 5. Como o texto é muito longo, nós não leremos todo o texto. Nós leremos a última cena dessa grande narrativa. Então, a exposição será de Juízes, capítulo 1, a partir do verso 8 até o capítulo 2, verso 5. Todavia, eu gostaria de ler, para ganharmos tempo, Juízes 2, do 1 ao 5. Deixe sua Bíblia aberta. Nós faremos a exposição de todo o texto. Diz assim a santa, inerrante palavra do nosso Deus. Eu lerei primeiro o texto bíblico, e em seguida eu chamarei as crianças para vir até a frente, tá bom? Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. O encontro de lágrimas. É isso que nós veremos nesta noite. Mas antes, eu gostaria de chamar as crianças até 10 anos aqui à frente. Nós oraremos por elas e por nós que aqui ficamos. Filhos da aliança. Oremos ao Senhor. Santo Deus, estamos aqui para clamar ao Senhor pelos nossos pequeninos, para que o Senhor abra o coração destes, a fim de que a Tua palavra caia em terra boa, Senhor, e assim frutifique para o louvor da Tua glória. Agradecemos-te, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas alçadas, que mantêm a Tua casa aberta. Louvamos-te por isso, ó Deus. E pedimos-te, neste momento, que o Senhor também ilumine a mente daqueles que aqui ficarem, a fim de que compreendamos a Tua palavra em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Cantamos nesta noite cânticos que casam muito bem com aquilo que nós falaremos hoje. Nós lemos o Salmo 9, que vai dizer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está no trono e que não há nação ou inimigo diante dele. Lemos, ou melhor, cantamos que ele é o Deus dos antigos, que libertou os nossos pais, que vai à frente das nossas guerras. Cantamos também com um conjunto que Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Agora, deixa eu te perguntar, libertou do quê? Ele é a rocha da nossa vitória. Vitória do quê? Nós cantamos. Nosso comandante é Jesus Cristo. Mas que tipo de batalha estamos? Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu a sua mão e me deu a vitória. Que vitória é essa? Se nós não soubermos a natureza da nossa batalha, não entenderemos o tipo de vitória que cantamos aqui hoje, do que o texto diz. Aprenda uma coisa, a nossa batalha não é para ter um emprego melhor, para comprar um carro novo. A nossa batalha é contra o pecado.
E o pecado vem nos confrontar mediante a carne, a nossa carne pecaminosa, que tem inclinação, o diabo e o mundo, todos os ímpios, a somatória de todos os ímpios. E a palavra de Deus é muito clara. Nós cantamos aqui que diante da nossa maior luta, a saber, contra o pecado, Deus nos dá a vitória. Há muitos textos na Bíblia que diz que nós éramos escravos e fomos libertos do jugo do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É bíblico o que cantamos. Nós somos livres. Romanos 6,14 vai dizer que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. O pecado já não é mais senhor das nossas almas. Cristo é o nosso comandante e Ele nos libertou. Mas à luz dessas verdades que nós cantamos, nós lemos, deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Se a vitória contra o pecado é garantida, e ela é mesmo, por que eu e você, por vezes, fracassamos na luta contra o pecado? Já parou para pensar nisso? Deus nos deu vitória contra a nossa luta contra o pecado. E por que nós fracassamos, irmãos, por vezes? Por que nós sabemos que devemos perdoar, mas não conseguimos? Você é filho de Deus, você nasceu de novo. A palavra de Deus diz que você tem poder para perdoar. E por que você não consegue? Porque, por vezes, nós sabemos, nós nascemos de novo, sabemos o poder da verdade e mesmo assim não conseguimos falar a verdade. E se você pintar um quadro da sua vida, por vezes parece uma teia de mentiras. Por quê? Por que diante da tentação nós cedemos? Nós sabemos que pornografia é pecado, cobiça é pecado. E por que nós cedemos essas coisas? Por que parece que nós fracassamos, tendo um Deus que nos deu a vitória? Essa é a nossa pergunta e é a pergunta do povo de Deus neste exato momento que nós lemos o texto. Por que fracassamos, afinal? Tendo Deus dos antigos que vai à nossa frente, à frente dos nossos inimigos. É a pergunta do povo. Estamos em Juízes, numa série onde vai mostrar o povo de Deus em busca da terra prometida. Deus já garantiu a vitória. Eles tiveram a renovação da aliança por meio de Josué, viram os seus pais guerreando e sendo vitoriosos contra Jericó, por exemplo. Eles começaram a conquistar muitas coisas, mas no final, como nós lemos em Juízes 2, o final é de lágrimas. Fracasso. E a pergunta que fica para nós diante dessa história é: por quê? O que deu de errado? E é isso que nós veremos hoje por meio de 3 cenas. Hoje eu estruturei o texto por meio de cenas para ficar fácil para nós. Como o texto é grande, são 3 cenas. Primeira cena de vitória, versos 8 a 18. A segunda cena, dos versos 19 a 36, é uma cena de fracasso. E no capítulo 2, os versos 1 a 5, é uma cena de lágrimas. Então, 3 cenas, rápido e fácil de decorar. Vitória, fracasso e lágrimas. Vejamos a primeira cena. Nós estamos aqui, capítulo 1, a partir do verso 8. Nós vimos que o povo de Judá foi escolhido por Deus para ser o primeiro líder a conquistar a terra e os demais territórios. Eles conquistaram Bezeque. E o verso 8 vai nos dizer que os filhos de Judá conquistam Jerusalém e a passam a fogo. Conquistam também as montanhas do Neguebe, verso 9. E no verso 10 vai dizer que eles conquistam Hebrom. O verso 10 vai dizer: partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba. E Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Nomes estranhos. Mas veja, aqui nessa cena de vitória, nós já aprendemos que Deus vai à frente do seu povo, e quando Deus está com o seu povo, a vitória é garantida. Grandes obstáculos são vencidos. Estes nomes estranhos para nós, eles já apareceram em outros lugares da Bíblia. Se você ler em Josué, capítulo 15, verso 14, vai dizer que Sesai, Aimã e Talmai eram os 3 filhos gigantes de Anak. Não sabemos quando eles mediam. Alguns estudiosos dizem 3 metros,
Outros dizem 2,5 metros, a gente não sabe. Mas eles eram muito grandes. E eram conhecidos como grandes guerreiros. Estes filhos de Anak foram os causadores do medo dos espias. Você vai lembrar em Números, capítulo 13, versos 22 a seguir, os espias que Moisés mandou ficaram com medo. Porque viram grandes homens de batalha e falaram, não vai dar para entrar na terra, não. Porque aqueles homens são grandes demais e vão acabar conosco. Todavia, a história vai nos dizer que Caleb foi corajoso. Ele não arredou o pé e conquista assim Hebrom. Grandes obstáculos são superados quando Deus vai à frente do seu povo. O nome Criat Arba quer dizer cidade de Arba. Arba foi um grande herói para aquele povo, provavelmente o homem mais alto, conforme Josué capítulo 14, verso 15, o mais alto dos filhos de Anak. Mas diante de um povo que está com seu Deus, não é nada. Grandes obstáculos são vencidos. Nós vemos aqui de primeira, Hebrom foi conquistada, porque Deus estava com o povo. E não só isso, nós vemos também que, além de grandes obstáculos serem conquistados, a recompensa é garantida. Nós vemos a partir do versículo 11 até o versículo 15, o relato de Otiniel. O texto vai dizer, verso 11, dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome Debir Kiriat Sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha, Axa, por mulher. Então, esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então, Caleb lhe perguntou, o que desejas? Respondeu ela, dai-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui nós vemos outro relato. Quando Deus vai à frente do seu povo, não só obstáculos intransponíveis são superados, a recompensa é garantida também. Caleb estava para agora dominar Debir, uma outra cidade. E ele disse, quem for à frente e mostrar coragem, eu darei a minha filha para este. E o seu sobrinho, Otiniel, nós o conheceremos em outras passagens, ele vai aparecer novamente. Ele vai, mostra coragem e conquista a cidade de Debir. Toma por mulher Axa e segue. E Axa fala para o pai, pai, tu me destes terra seca, eu quero terra com água. Eu quero uma recompensa. Lembrando, irmãos, que terra naquele período simbolizava bênçãos espirituais. E Caleb as deu para sua filha e para seu genro. É uma imagem de vitória. Recompensa garantida. E não só para Otiniel, mas para os queneus também. O verso 16 vai dizer, os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os queneus são descendentes do sogro de Moisés. O que acontece? Quando o povo foi sair do Egito, eles não tinham muita ideia de direção, e eles precisavam de guias. Então Moisés chama os parentes do seu sogro e diz, se vocês nos guiarem, vocês terão parte conosco. E eles assim fizeram. Guiaram o povo até aquele instante e tiveram a sua recompensa garantida. Você vê essa história em Números, capítulo 10, versos 29 a 32. Então veja, aqui nós vimos duas coisas nessa cena de vitória. Grandes obstáculos, quando Deus está com o povo, são superados. E quando Deus está com o seu povo, a recompensa é garantida. E por fim, nós vemos os versos 17 a 18. A vitória sobre os demais inimigos. Foi-se, pois, Judá, verso 17, com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso, lhe chamaram Orma, ou melhor, Ormá. Gravem esse versículo.
vai fazer diferença daqui a pouco. Verso 18. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Então, uma dica. Vai grifando os nomes das cidades. Você vai ver que Judá com Simeão conquistaram muitas cidades. Deus está dizendo o seguinte para nós hoje, aqui, nessa cena de vitória. Quando eu estou com vocês, não há inimigo que impeça eu de dar a vitória. Não há pecado que cause escravidão no meu povo. Quando eu estou com ele, a vitória é certa. Ah, mas Senhor, o meu pecado é gigante, é intransponível. Eu estou com você. Ah, mas Senhor, a tua palavra tem tantas promessas, eu sou tão pequeno, parece que eu não vou alcançá-las. Quando eu estou com o meu povo, a recompensa é garantida. E todos os inimigos são destruídos. Não importa quão forte é a sua carne, quão habilidoso e sagaz é Satanás, e ele é mesmo, ou quantas armadilhas o mundo causa ou nos coloca à frente. Quando Deus está conosco, a vitória é garantida. E essa é a primeira cena. Primeira cena, então, portanto, como nós vimos, é de vitória. Mas o texto não para por aí. O verso 19 vai nos mostrar agora uma cena de sucessíveis fracassos. De forma sucinta, o narrador afirma que o Senhor estava com Judá. Mas Judá não teve capacidade de vencer o seu inimigo. Veja o verso 19. Agora a cena de fracasso, até o final do capítulo. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Até aí tudo bem. Vitória. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Judá foi vitorioso com seu irmão Simeão, enquanto estava nos montes. Então eles descem aos vales para dominar as outras cidades. Mas eles não conseguem, porque os seus inimigos tinham carros de ferro. Aí a pergunta que nós devemos fazer nesse momento da narrativa é: quando, meus irmãos, carros de ferro são mais fortes do que o poder do nosso Deus? Quando que os inimigos puderam tirar braço de ferro com Todo-Poderoso? Olha, foi o Senhor quem destruiu os carros dos egípcios no Mar Vermelho, e eles sabem dessa história. Josué, capítulo 17, versos 16 e 18. Olha o que diz. Josué, capítulo 17, versos 16 e 18. Lerei rapidamente. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsará os cananeus. Vamos ler todos juntos? Ainda que possuem carros de ferros e são fortes. Não interessa se eles têm carros, tanques de guerra, armas, submetralhadora, eu estou dizendo, vocês serão vitoriosos. Mas quando nós voltamos para Juízes, ou avançamos, o texto diz que os carros de ferro impediram Judá de avançar. O que está acontecendo aqui? E parece que esse fracasso, essa incapacidade de Judá, começa a contaminar as outras tribos. Nós vamos ver, por exemplo, Benjamim tendo essa incapacidade, versos 20 a 21. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak, que a gente acabou de ver. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Benjamim também foi incapaz de vencer os jebuseus. Os da casa de José, versos 23 a 26. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostraram-lhes a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada,
Porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe chamou Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. A casa de José também foi enganada. Veja, Deus deu para a casa de José Betel. Betel era uma cidade muito importante para ser conquistada. Foi ali que Abraão pousou por anos, onde Deus se manifestou a Jacó e renovou a promessa que havia feito a seu avô Abraão. Mas aqui eles tomam uma tática errônea. Eles chamam um espia, pedem para que ele mostre a entrada da cidade e deixam esse espia ir embora. O que acontece? Esse espia vai para outro lugar, funda uma cidade com o mesmo nome que antes era, a cidade chamada Luz. Ou seja, não conseguiram conquistar completamente a cidade de Luz. Cidade de Luz aqui foi apenas transplantada de um lugar para outro. O que está acontecendo com o povo de Deus aqui? Primeiro, Judá fracassa, é incapaz. Benjamim convive com os jebuseus, e agora a casa de José é enganada? E o texto continua, mostrando que Manassés, nos versos 27 a 28, não expulsou os vários habitantes de seu território. E quando se fortaleceu, decidiu sujeitá-los a trabalhos forçados, versos 27 a 28, vai dizer isso. Ou seja, Manassés também incapaz, não conseguiu vencer. E assim que os outros irmãos deram força para Manassés, Manassés disse, agora eu não vou mais exterminá-los, eu farei deles escravos para mim. Mas Deus não ordenou isso, Manassés. O que está acontecendo com o povo? Efraim, no verso 30, você pode acompanhar aí com seus olhos, permitiu que os cananeus habitassem em seu meio. Ou melhor, no verso 29. Zebulon decidiu sujeitá-los a trabalhos forçados, verso 30. Azer, versos 31 a 32, fez muito pior. Em vez de permitir que os cananeus vivessem entre eles, o texto vai dizer que foi os da tribo de Azer que vivia entre os cananeus. Começaram a se misturar. Naphtali, verso 33, da mesma forma. E por fim, a tribo de Dan. A partir do verso 34, que vai dizer, os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas, e não os deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Heres, em Aijalon, e em Saalbim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a sua subida a Acrabim e desde Selá para cima. Irmãos, nós estamos vendo os amorreus empurrando o povo de Deus, dizendo, aqui vocês não invadirão. Isso aconteceu em Aijalon. Aijalon, irmãos, foi onde Deus deu uma vitória tremenda para o povo, sob a liderança de Josué. Está lá no capítulo 10, verso 12 do livro de Josué, onde o sol se deteve. Lembra disso? Foi naquele lugar. Veja, e olha o que o texto vai dizer, Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, verso 14. Não houve dia semelhante a este, e nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E isso aconteceu em Aijalon. A pergunta é, cadê o Deus que peleja por Israel? Por que partimos da vitória para o fracasso? O que aconteceu, meus irmãos? Se a primeira cena mostra a vitória, aqui nós vemos um terrível fracasso. E vemos que, quando o povo está sem Deus, o fracasso é inevitável. Primeiramente, nós vimos Deus com o povo. Agora parece que Deus sai de cena e deixa o seu povo guerrear sozinho. O que está acontecendo? É a pergunta que eles fazem. E lembre-se, o texto dos israelitas aponta para a nossa experiência com Deus. Temos tantas vitórias sobre o pecado, mas por que às vezes nos sentimos sozinhos? Por
Por que às vezes parece que nós temos aquilo que os puritanos chamavam de noite da alma? Porque parece que nós vamos nos afundando em nossos pecados, clamamos a Deus e ninguém responde. Por que de vitória nós experimentamos por vezes fracasso? Era a pergunta dos israelitas. E a nossa pergunta também. Até que nós chegamos ao encontro, a última cena do nosso texto. Se vimos então a primeira cena de vitória, a segunda de fracasso, a última cena de lágrimas. O fracasso de Israel levou Deus a confrontar o seu povo. Agora é a hora, irmãos. No capítulo 2, o que é? É a interpretação de Deus do que aconteceu no capítulo 1. Até esse momento a gente fica, o que está acontecendo? É Deus que vai à frente do seu povo, e porque não está mais? Agora Deus, por meio do seu mensageiro, vai dizer o que aconteceu. Verso 1 diz, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Já marca na sua Bíblia, Gilgal é importante. Tá? É um lugar muito importante. Será que o anjo de Deus morava em Gilgal? Não, não morava. Mas quando o anjo se apresenta como aquele que vem de Gilgal, ele está lembrando o povo da aliança que Deus fizera com eles, lá em Josué capítulo 5. Gilgal foi o lugar onde Deus fez uma aliança e disse para os pais dessas pessoas, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Gilgal é lugar onde Deus fala, eu vos salvei por graça. Vocês não foram vocês que se libertaram do Egito. Eu vos libertei do Egito e tirei de vocês a humilhação. Então, aqui o anjo está lembrando os israelitas que Deus é o Deus da aliança, um Deus que nos salva por graça. E vem o verso 2. O arremate de Deus para explicar o que estava acontecendo. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Porque parece que há uma contradição no capítulo 1. Por que Deus sai de cena? Porque o povo desobedeceu. Eles fizeram aliança com os habitantes da terra. Irmãos, por conta do politicamente correto, permita-me fazer uma rápida explicação. Quando Deus diz para que o povo exterminasse, o seu povo exterminasse aquelas nações, hoje em dia alguém poderia falar, poxa, mas e os direitos humanos, por que exterminar? Veja, Deus não estava pregando uma limpeza étnica. Raabe fazia parte do povo de Deus, e ela não era israelita de sangue. Os queneus, que a gente acabou de ler, os parentes do sogro de Moisés, não eram israelitas de sangue, e faziam parte do povo. Então Deus não estava apregoando uma limpeza étnica, onde o sangue israelita era melhor do que os outros. Não era isso. Segundo, Deus também não queria que o seu povo tivesse uma agenda imperialista, porque Deus nunca ordenou que o povo fizesse escravos. Nunca. O que Deus queria é que, com o extermínio daqueles povos, a idolatria fosse exterminada daquele lugar. A questão aqui é que Deus queria que Israel vivesse num ambiente sem idolatria, onde ela poderia, então, adorar a Deus com pureza. Contudo, o texto vai dizer que eles não fizeram isso. É interessante que o verso 4 e o verso 5 vai dizer que o povo chora depois que ouve essas coisas. E chama o lugar de Boquim. O que significa Boquim? O lugar daqueles que choram. O lugar daqueles que choram. Lembra de Ormá? Pois é a segunda vez que eles mudam o nome da cidade no texto, em Juízes. No primeiro momento, quando eles mudam o nome da cidade para Ormá, simbolizava a obediência a Deus. O Senhor pediu para exterminar, nós exterminamos. Ormá, destruição total. E aqui Boquim é um símbolo do fracasso. Um fracasso por conta da desobediência a Deus. A partir do verso 5, em outros sermões, nós veremos que o povo descerá a ladeira abaixo.
E o que nós aprendemos desse relato, desse encontro de lágrimas? Que Deus requer senhorio absoluto sobre todas as áreas da nossa vida. Deus não pediu para que os israelitas deixassem pessoas vivas. Ou Deus requer de nós, como Ele requer, obediência integral, ou estaremos em idolatria contra Ele. O verso 19 do capítulo 1, eu quero que vocês vejam, que o narrador vai contar a perspectiva deles. Eles não conseguiram expulsar aqueles moradores, porque eles tinham carros de ferro. E no capítulo 2, verso 2, Deus está dizendo, não, vocês me desobedeceram. Nunca foi o poder dos carros, povo. Nunca foi. A questão toda é a obediência. E aqui, meus irmãos, nós temos a maior aplicação do que eu quero falar com vocês nesta noite. Será que quando nós afirmamos para Deus, não consigo, Deus vem para nós e diz nesta noite, é você que não quer? Eu dei 3 exemplos. Perdão. Eu não consigo perdoar. Será que você não consegue mesmo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além das vossas forças. Mas eu não consigo perdoar aquela pessoa, o meu pai. Ok, mas Mateus 18, 35 diz que perdão é um dever de cada cristão. Portanto, ao dizer que não conseguimos perdoar uma pessoa, estamos nos agarrando à raiva. E ao sentimento de eu quero dar o troco. E o troco é não falando com a pessoa, não perdoando a pessoa. Não diga para Deus que você não consegue. É você que não quer. Eu dei outro exemplo. Mentira, omissão. Eu não consigo falar a verdade. E Deus pergunta para você, por que você não consegue falar a verdade? Porque se eu falar a verdade, aquela pessoa vai mudar comigo. Não é? Eu não vou ser bem visto na igreja. Os meus familiares. Okay? Então não é que você não consegue falar a verdade. Você não quer falar a verdade. Você quer viver numa teia de mentiras. Porque Efésios 4, versículo 15, diz que devemos falar a verdade uns aos outros. Tentação. Daniel, quando vai ver, eu já pequei. É mais forte do que eu. E aqui nós devemos dar um pause e pensar. Tentação é uma coisa complicada, por quê? Porque dependendo do tipo de pecado, vicia mesmo. Vicia mesmo. Mas deixa eu perguntar, você procurou ajuda? Nós cantamos que Deus é um Deus de vitória, nos dá vitória, Ele é o nosso comandante. Louvado seja Deus por isso. E por que você vive como escravo do pecado? Não diga que você não consegue quando você canta que Deus é um Deus de vitória. Quando nós estudamos Juízes, o que nós vamos ver? Será que Deus vai desistir do seu povo? Será que vai ter uma hora que Yahvé vai dizer, acabou, para mim deu? Não. Louvado seja Deus que em Juízes nós vamos ver que Deus não desiste do seu povo. Mas também Ele tira nossas máscaras. Não é porque você não consegue, Israel, igreja. É porque vocês não querem. E por isso que o lugar é um lugar de choro. Sabe por quê? Porque as lágrimas dos filhos de Deus são por causa, nesse contexto, porque eles sabem que poderiam viver grandes experiências com Deus. Ter grandes bênçãos de santidade e pureza de vida. Mas eles que abriram mão disso. Já pensou nisso? No final da sua vida você derramar lágrimas dizendo, eu poderia ter sido um crente melhor. Deus me deu poder para isso, mas eu não quis. E a pergunta é, o que Deus faz quando o seu povo, salvo pela graça, ouve um sermão como esse e fala, não vou perdoar, não vou falar a verdade e vou continuar caindo em tentação? O verso 3 vai dizer, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços.
Adversários no texto é traduzido literalmente pela NVT como espinhos e laços como armadilhas. É como se nós, livres que somos, colocássemos algemas com espinhos em nós. Saiba que se você continuar nessa vida de pecado, mesmo tendo poder para vencê-lo, você vai estar se algemando entre espinhos. Você não vai ter felicidade, pelo contrário, espinho dá a ideia de sofrimento. E a algema dá a ideia de prisão. Você vai se sentir uma pessoa aprisionada num ciclo vicioso de sofrimento. Isso aqui para os filhos de Deus. Quantas vezes isso acontece conosco também? Por que então nós, por vezes, fracassamos, irmãos? Porque nós queremos. Porque Deus dá toda a condição para vencermos o pecado. E aqui nós deixamos esse episódio, onde o final é de lágrimas, daqueles que poderiam agradar a Deus, daqueles que poderiam conquistar a terra prometida de uma vez por todas. Os carros não seriam nada, os amorreus tão pouco, os jebuseus, mas eles fizeram aliança. E agora eles vão ter que arcar com ela. Serão como espinhos nas suas costas. Literalmente o texto diz isso. Como que a gente termina um sermão como esse? Do encontro de lágrimas, onde Deus desnuda a nossa alma e mostra que nunca foi falta de poder, foi falta de obediência. Há uma tensão no texto, eu gostaria que vocês olhassem essa tensão nos versos 1 e 3. No verso 1, você vai ler: eu nunca invalidarei a minha aliança. Opa, então ele é fiel. Ok? Ele é fiel a nós. Apesar dos nossos conchavos e alianças com os nossos pecados de estimação, ele é fiel a nós. Louvado seja Deus por isso. No verso 3, nós leremos: não os expulsarei de diante de vós. Vocês vão sofrer pelo pecado que vocês cometeram. E aqui você vê o dilema de Deus, a ponto de no verso 2, Deus dizer: o que vocês fizeram? Eu dei poder para vocês. Eu dei todas as condições, mas vocês me desobedeceram. E agora estou num dilema, porque eu sou santo. E não posso passar a mão sobre o pecado. Mas eu os amo e sou fiel e diz que nunca invalidaria a minha aliança. Essa tensão permanece em todo o livro dos Juízes. Como que um Deus santo pode amar um povo tão pecador e não desistir dele? E continuar sendo fiel? Portanto, por um lado, Deus é santo e justo e não tolera o mal, e não convive com o mal e não pode abençoar o mal. Mas, por outro lado, ele nos ama e é fiel, e não perderá nenhum daqueles com quem se comprometeu. Será que Deus vai acabar desistindo, então, do povo? Se ele desistir do povo, ele não é mais fiel, porque ele se comprometeu com o povo. Mas se ele deixar o pecado correr solta, ele não é santo. Como que o amor e a fidelidade ou a justiça, a santidade de Deus se resolvem? Não é em juízos que você vai encontrar. Como que a justiça de Deus e o amor se resolvem? Só há um lugar, irmãos, que isso se casa: no Gólgota. É no Gólgota que nós vemos ali o nosso pecado imputado em Cristo. Paulo vai dizer: na cruz, Deus fez daquele que não tinha pecado um sacrifício pelo nosso favor, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Deus despejou a ira dos nossos fracassos em Cristo. Ali ele pôde ser, como nós lemos hoje, justo e justificador. Deus não deixou de ser fiel ao seu povo e não deixou de ser santo, porque a nossa dívida foi paga por Cristo. Sem o Evangelho, nós continuaríamos nos entregando aos nossos fracassos. Sem o Evangelho, nós viveríamos uma vida de fardo, de culpa, de medo, de espinhos e prisões. Mas aprove a Deus recair sobre ele toda a nossa iniquidade. E ali Deus pôde ser justo e amoroso para conosco. Como nós cantamos, e a partir disso, como que eu vivo? A partir dos meus fracassos. E agora? Deus vai me rejeitar? Jamais! Mas clame para Ele te ensinar a lutar e aonde você deve andar.
como nós cantamos hoje. Que Deus nos ajude. Eu gostaria de convidar a Marisa, que é presidente de missões. Nós vamos ter um momento missionário nesse instante. Já está mais ou menos preparado lá em cima o vídeo, uma mensagem dos nossos missionários. Vamos ter esse tempo de missões. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Ainda bem que Deus, Ele desata os nossos laços. Os laços que prendem o povo de Deus